Olá a todos, meu nome é Renata, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Moldados pelo Senhor. Eu gostaria de pedir aos amigos que se inscrevam no canal, curtam e comentem o vídeo para que este canal chegue até as pessoas que precisam dele. E hoje eu gostaria de conversar um pouco com vocês sobre a culpa no deserto, sobre esse sentimento de culpa que a gente sente quando o casamento deu errado, quando você acaba ficando para trás, né? O outro que te abandonou, muitas vezes colocou a culpa em você de tudo que aconteceu e você absorve aquela culpa inicialmente. E essa culpa não só às vezes vem do próprio rompimento, né, da própria conversa que acontece no rompimento, mas ela também vem depois da sua própria introspecção, né, no seu relacionamento, no seu casamento, e ainda posteriormente acaba vindo muitas vezes como um rebote, né, de quando você escuta os canais de restauração que muitas vezes falam bastante sobre a mulher rixosa, o homem brigão, ciumento, sobre as discussões que vocês tinham, um pouco também, cada vez que você escuta um testemunho de restauração e a pessoa conta, né, como ela foi rixosa, como ela foi difícil no casamento, o homem, como ele se comportou também, às vezes de maneira também ciumenta e várias outras situações que trazem a culpa. E você acaba revivendo aqueles sentimentos todos do seu próprio casamento. E voltando ao ponto do rompimento, né, quando aquela pessoa transfere toda a culpa para você, esse é um ponto, eu acho que a gente precisa também, às vezes, rever, né? Que não é muito justo, né, na hora do rompimento. Nem sempre isso acontece, mas, em geral, a pessoa que está saindo, a pessoa que está abandonando, ela pensou nesse rompimento por muito tempo antes de tomar essa decisão. E muitas vezes, de uma maneira um pouco infantil, né, e até um pouco para se se redimir um pouco, né, daquela situação que ela está criando, né, afinal ela está rompendo um casamento com você, ela se exime da culpa, né, ela não tem culpa nenhuma, essa pessoa não tem culpa nenhuma, não tem nenhum tipo de, de contribuição para que tudo isso tivesse acontecido com vocês, e ela acaba saindo ilesa da decisão que ela está tomando, deixando toda a responsabilidade do que quer que tenha dado errado, que está fazendo com que ela desista do casamento, para você que está sendo abandonado, que está ficando para trás. E isso é um pouco injusto e até um pouco cruel, né, da parte dessa pessoa. Mas na hora que a pessoa está saindo, ela não está pensando em justiça, ela está tentando ali resolver o que ela tem que resolver, que ela já chegou a essa conclusão, e ir embora justificada. Né? Ela está, a justificativa dela para abandonar o casamento foi tudo aquilo que você fez de errado. Né? Se você foi brigona, se você foi difícil, se você teve o gênio difícil, se você foi ciumenta, se você foi ciumento, se você foi brigão, isso foi o que levou essa pessoa a ir embora. O que é até um pouco interessante é que quando a pessoa discute o comportamento que vocês tiveram durante o casamento, é porque ela está aberta a conversar sobre uma melhora. Mas quando a conversa é a culpa, ela já passou completamente do ponto de discutir responsabilidades e discutir comportamentos que podem ser consertados. Porque a culpa ela tem um caráter conclusivo. Né? Olha, eu estou indo embora porque aconteceu isso e isso, porque você se comportou assim e para mim não dá mais. E às vezes, infelizmente, a conversa de tentar salvar o casamento nunca nem mesmo aconteceu. E por isso também a surpresa de muitas pessoas que são abandonadas, porque essa conversa que vocês poderiam ter tido para poder consertar, né, o que poderia ser consertado, porque, gente, quando os dois querem, tudo pode ser consertado, absolutamente tudo. Mas quando um não quer, não tem conversa para consertar. E eu aposto que vocês, na hora do término, também tentaram arrumar a casa e consertar o que pode ser consertado. Mas a outra pessoa estava irredutível. Né? E esse é o momento que a pessoa deixa você ali com com toda a bagunça do relacionamento e vai embora e deixa você ali muitas vezes para consertar isso dentro da sua própria cabeça.
porque nem sempre, depois do rompimento, vocês podem conversar, né? Muitas vezes vem a fase do repúdio e essa pessoa definitivamente não vai falar com você. Ela está te repudiando, ela não quer te ver e você fica ali com toda aquela culpa, né? Ruminando aquela culpa, numa fase de introspecção, tentando entender onde foi que você errou, qual foi o momento que você errou mais, o que que é que não tinha nenhum perdão, né? Que claro que a gente sabe que errou, na verdade, todo mundo sabe que erra. A gente, eu acredito, né, que a maior parte de nós, quando coloca a cabeça no travesseiro, a gente sabe, a gente faz ali uma análise do nosso comportamento e a gente sabe quando a gente errou. Mas, quando você fica ali naquela sua primeira fase do deserto tão devastadora, com aquela culpa, torna as coisas ainda muito piores. E aí você vai provavelmente procurar, né, no Google, no YouTube, como fazer para, seja lá o que for que você digitou, para tentar entender o que estava acontecendo, os seus sentimentos e como que você ia, a partir dali, né, tocar a sua vida, você acaba muitas vezes caindo, né, nos canais de restauração. E aí a gente escuta falar bastante aquela palavra da mulher rixosa, da passagem da Bíblia, né, que a mulher rixosa é terrível e que é pior do que uma casa com goteiras, ou seja lá o que for, que eu não me lembro direito. Mas e é aí que quando você escuta os testemunhos e escuta falar, né, a pessoa puxando a responsabilidade para si, porque tem muito isso, né? Muita gente que entra no deserto, ela absorve essa culpa mesmo de verdade e puxa absolutamente toda a responsabilidade do que deu errado para si própria. E embora todo mundo tenha responsabilidade, não foi só porque você errou que aquela pessoa saiu. Afinal, a responsabilidade de fazer um casamento dar certo é dos dois. Quando um desiste, o outro pode fazer muito pouco, né? Então, você puxa a responsabilidade para você, você fica ali, às vezes, como eu disse, ruminando ao longo das semanas, dos meses e até mesmo anos, né? O que foi que você fez de errado e você se tortura demais. E aí, é aí que eu gostaria de conversar com você hoje. Porque quando a gente entra nessa introspecção, muitas vezes a gente tem realmente a clareza do que foi que fez de errado. E muitas vezes você não consegue fazer muito com aquilo porque você está com aquela pessoa. Mesmo que ela não se desculpe com você pelo que ela errou, às vezes você quer passar a vida limpo, seguir em frente, ou passar a vida limpo e buscar uma restauração no seu casamento. E você tem muito pouco para fazer, porque inicialmente, né? Porque aquela pessoa não está falando com você. Mas neste momento, eu acredito que se importa muito pouco, porque a pessoa às vezes também não está no momento onde ela está aberta para ter essa conversa. E mesmo que a pessoa não esteja aberta para ter essa conversa agora, você vai precisar entrar num processo de auto-perdão, né? Você vai precisar entrar num processo de entender o que foi que você fez, o seu comportamento. Provavelmente você vai tentar mudar para você mesma, para o seu próprio futuro, e você vai ter que pedir perdão. E aí, o que é que você faz com essa culpa? O que é que você faz com esse sentimento onde você sabe onde errou, você sabe que o seu comportamento não foi o melhor que você poderia oferecer, porque a gente erra, somos humanos. E o que é que você faz com isso? Bom, olha, meus amigos, tem várias maneiras de você lidar com isso. Mas eu sugeriria que nesse primeiro momento do seu deserto, ou mesmo se você não está no primeiro momento, mas chegou à conclusão que você se sente muito culpado, eu sugeriria que você dobrasse os seus joelhos e tivesse uma conversa honesta com o Senhor. E dividisse com Ele todo esse sentimento de culpa que você tem e pedisse perdão a Deus. Porque esse é o melhor lugar para obter o perdão. O outro, se você não consegue falar com essa pessoa e se desculpar, mas você precisa pedir perdão sobre o que você fez com essa pessoa, porque você provavelmente magoou essa pessoa em algum momento, eu acredito também que pedir o perdão a Deus em relação ao que você fez para aquela pessoa também é o melhor lugar. É o único lugar seguro para você pedir perdão e ser perdoado. E não só pedir o perdão em relação ao que você fez, mas também pedir ao Senhor que jogue no mar do esquecimento tudo que você fez, pedindo ao Senhor que tenha misericórdia de você como ser humano porque você errou
e para que o Senhor te transforme, para que o Senhor te molde, para que você se torne uma pessoa melhor para o seu futuro, para os seus relacionamentos futuros, ou mesmo para você retornar para o seu esposo, para a sua esposa em algum momento, para que você se torne uma pessoa melhor e a sua melhor versão. Você certamente terá outros desafios durante o deserto, como por exemplo, como que você vai lidar com o tempo, com a dependência emocional que a gente se descobre sentindo na saída de um casamento, quando você foi abandonado, a falta, a saudade, o repúdio que muitos de nós têm que lidar, as circunstâncias que nos circundam, as circunstâncias do nosso deserto, a batalha espiritual, né? A batalha que a gente enfrenta na hora que a gente está ali lutando pela nossa restauração e pela restauração do nosso casamento, a incerteza que a gente enfrenta, todos esses são grandes desafios durante o deserto. Mas certamente a culpa é um que nos tortura bastante. Então, se você conseguir, meus amigos, se vocês conseguirem lidar com essa sua culpa, com a culpa que você sente das coisas terem dado errado, pedir perdão e se perdoarem, certamente você conseguirá atravessar esse deserto de uma maneira melhor. E eu gostaria de me despedir deixando os meus irmãos com a palavra do Senhor que fala sobre o perdão, que está em Salmos 86, versículo 5, que diz: Tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça, para com todos os que te invocam. Então, meus amigos, invoquem ao Senhor e peçam esse perdão que vocês precisam e merecem. Fiquem os irmãos na paz do Senhor Jesus.